A mesa do Senhor, Marcos capítulo 14, verso de número 12. Marcos capítulo 14, verso 12. Presbítero Naldo e Diaconisa Silvana, é bom ter vocês aqui demais, vocês fazem muita falta. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Marcos 14, verso 12. Todos acharam? Amém? Vamos só ao verso 12. Aí você mantém a sua Bíblia aberta e nós vamos conversar e pregar nesta manhã até o verso 26. Mas vamos ler apenas o verso 12. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Novamente o texto. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Essa é a palavra do Senhor para essa manhã. Eu falei domingo passado que Marcos é aquele evangelho que mostra Jesus em ação. Jesus andando, visitando, pregando, caminhando, é muitos processos em Marcos. Jesus está em plena ação e às vezes ler Marcos é um pouco cansativo, né? A maneira como Jesus se movimenta. E antes de chegarmos no capítulo 14, eu quero relembrar com vocês como isso acontece a partir do capítulo 11. No capítulo 11, Jesus entra em Jerusalém. E ele vai para o templo em Jerusalém. E no templo ele ensina, no templo ele é questionado, no templo ele tem a sua autoridade questionada pelos fariseus e mestres da lei. E desse tempo no templo, que ele passa ensinando, conversando, ele dali vai para Betânia, que era uma cidadezinha próxima em Jerusalém. Ele fica alguns momentos em Betânia e ele volta para o templo. Tudo isso no capítulo 11. E no templo ele vai à casa de oração, que era a casa de seu pai, e expulsa os cambistas, aqueles homens que estavam ganhando dinheiro dentro do templo, porque o povo de Israel tinha que oferecer os seus sacrifícios. E quando eles não traziam o sacrifício de casa, que era a lei, esses cambistas vendiam o sacrifício. Vendiam o cordeiro, vendia o animal para ser sacrificado. Jesus vem e derruba a mesa desses homens, porque a casa do pai dele não é casa de compras e vendas, não é um mercado, mas é casa de oração e para todos os povos. E então, no capítulo 11 ainda, ele retorna para Betânia. E a gente vai perceber esse movimento no capítulo 11. Templo, Betânia, mesa. Templo, ensino, Betânia, mesa. Então a gente vai para o capítulo 12. E então ele volta para o templo de novo. E novamente Jesus ensina por meio de parábolas. Novamente ele ensina por meio de perguntas e respostas. E novamente ele ensina por meio de comportamentos dentro do templo. E o texto que a gente observa no que diz respeito aos comportamentos é a mulher, aquela viúva que traz uma oferta. Era tudo que ela tinha, uma moedinha, mas era uma oferta muito maior do que a oferta dos homens que colocavam ali parte de suas riquezas. Então a gente chega no capítulo 13. Jesus então sai do templo e vai se assentar no Monte das Oliveiras, um lugar que ele gostava de ir. E de frente para o Monte das Oliveiras, de frente para o templo, ali no Monte das Oliveiras, sentado com os seus discípulos, de frente para o templo, Jesus prega um dos seus maiores sermões. Ele prega o conhecido sermão profético, que vai tratar as coisas acerca do fim, que vai tratar acerca dos tempos finais. É um sermão profético, escatológico, é um olhar para o futuro.
tem implicações imediatas, mas é um sermão profético que fala do fim dos tempos. Veja que há uma relação entre o templo e os movimentos de Jesus. E então a gente chega no capítulo 14. Jesus já abandonou o templo e ele chega em Betânia novamente, capítulo 14. E aí são 2 dias para a festa mais importante dos judeus, e a gente viu no texto que é a festa da Páscoa. Jesus participa de uma refeição na casa de Simão, em Betânia. E os seus discípulos na casa de Simão, ao redor da mesa, perguntam a Jesus: onde? Qual será o lugar que nós vamos preparar a Páscoa para o Senhor? A celebração da Páscoa, a refeição da Páscoa. Veja que nesses momentos, nesses capítulos, Jesus está se movimentando do templo para casa, de Jerusalém para Betânia. E no texto que a gente leu, Jesus vai para a mesa com os seus discípulos. Seus discípulos vão preparar para ele a Páscoa, e vai ser em Jerusalém, só que não vai ser no templo, vai ser no cenáculo. Vai ser ao redor de uma mesa, no cômodo de uma casa. Essa refeição da Páscoa é um momento de mudança. Jesus vai transformar a celebração da Páscoa na ceia do Senhor. Ele vai usar alguns elementos da refeição da Páscoa judaica e vai transformá-lo na ceia do Senhor, na mesa que a gente vai participar hoje. Então, esse é um dos textos mais lindos da Escritura. Uma transformação ao redor da mesa. E eu queria hoje mostrar para vocês algumas coisas que acontecem ao redor da mesa. Nesse movimento que Jesus faz, do templo para as mesas. Nesse movimento que Jesus está fazendo na nossa igreja, da igreja para a mesa da sua casa, para a varanda da sua casa, a importância desse movimento nas nossas vidas. E no primeiro momento precisamos observar que há aqui, acerca desse movimento que vai para o redor da mesa, que estamos diante da mesa da providência divina. Esses preparativos que os discípulos querem fazer para Jesus, para celebrar a refeição da mesa, a refeição da Páscoa, ele acontece e mostra para a gente a mesa da providência divina. Nós estamos aqui nesse texto na quinta-feira. Era o primeiro dia da festa do Cordeiro Pascal, a refeição da Páscoa. Era o dia em que o Cordeiro seria sacrificado para a refeição dos judeus. É quinta-feira no nosso calendário, mas já é sexta-feira no calendário judaico. Então nós já estamos nesse texto à sombra da cruz, porque Jesus foi sacrificado na sexta-feira. Então os discípulos querem preparar essa Páscoa para o seu mestre, porque eles entendem que preparar essa mesa seria uma questão de honra ao seu mestre e ao seu Senhor. E é aqui que vem a primeira aplicação prática para a sua e para a minha vida. Quem vai preparar a mesa para Jesus dentro da nossa casa não é Ele, mas somos nós. É nós quem vamos preparar a nossa mesa, a nossa família, a nossa casa, para recebermos a presença de Jesus e as suas refeições com a gente. Os discípulos estão interessados em preparar essa refeição para Jesus. Ele é o anfitrião, Ele é o mestre, os discípulos são convidados. Apesar de na casa da gente nós sermos os anfitriões, quem é o anfitrião dessa refeição é Cristo. É Ele quem vai ser honrado dentro da nossa casa. E os discípulos entendem isso, é eles quem querem preparar essa refeição para o mestre deles. Mas há nesse texto, além desse desejo dos discípulos prepararem a refeição para Jesus,
Há um movimento de providência de Deus nesse texto. Vejamos a leitura, a partir do verso de número 13. Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Como que a gente enxerga a providência de Deus aqui? Primeiro, não eram os homens que carregavam os cântaros de água, era um trabalho das mulheres e das crianças. Tanto que em João capítulo 4, no texto clássico da mulher samaritana, quem vai pegar a água no tanque, no poço, é a mulher samaritana, porque era ela e responsabilidade das mulheres trazer a água para dentro de casa. Mulheres e crianças carregavam o cântaro. Aí Jesus vai dizer: vocês querem preparar a Páscoa para mim? Vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Sigam esse homem e ele vai mostrar a casa, o cômodo e o lugar onde eu vou comer a minha Páscoa com vocês. Veja que para a gente preparar o ambiente para a glória de Deus, tudo depende da sua providência. E o Senhor quebra paradigmas, porque homens não carregam cântaro, somente mulheres. Mas nesse texto, a providência está em ação, porque eles vão encontrar um homem trazendo um cântaro de água. Eles não teriam dificuldade em achar esta pessoa. Ela os guiaria até a casa, e Pedro e João, que eram os responsáveis, achariam tudo como Jesus lhes dissera. Meus amados irmãos, se há uma coisa que você precisa entender, é que sobre a sua casa existe a providência divina. O que você precisa entender nesta manhã é que os seus olhos precisam estar abertos, para você encontrar o homem do cântaro para guiar você até os preparativos para a mesa de Jesus. Somente com esta palavra de Jesus é que a gente consegue preparar a nossa casa para receber Jesus. O texto que a gente leu tem uma particularidade muito grande no verso 14. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Meus amados irmãos, a casa é sua, mas os cômodos são de Jesus. A casa era deste homem, possivelmente um discípulo, não há o nome dele, mas Jesus é categórico ao dizer: vocês vão entrar na casa dele, mas o cômodo do cenáculo é meu. A casa é sua, mas os cômodos dela, cada lugar dela é para a glória de Jesus. O seu quarto é para a glória de Jesus, a sua sala é para a glória de Jesus, a mesa das suas refeições é mesa de gratidão para a glória de Jesus. A casa é nossa, mas os cômodos são de Jesus, e é por isso que Ele vai ter intimidade com a gente neste lugar, para a glória do nome dEle. A Páscoa foi preparada nessa casa, é uma casa que está à disposição do Mestre. Será que a gente pode, a partir dessa série, colocar a nossa casa à disposição de Jesus?
para a gente ter um momento simples ao redor da palavra com a nossa família e responder somente 2 perguntas, o que Deus está me dizendo e o que vou fazer a respeito, por meio de um PG Casa de 15 minutos? Será que a nossa casa pode estar à disposição de Jesus? A minha está, e eu quero que a todas as casas de vocês estejam. E é interessante que o cenáculo, parece que é até uma igreja, né, cenáculo, mas não, é um cômodo, que ficava acima da casa, um cômodo no lugar alto. Jesus comemorou a Páscoa neste lugar, neste cômodo, e ali, ele fez uma transição da Páscoa para a ceia do Senhor. E é neste cômodo, um lugar perfeito, silencioso, um lugar de comunhão, que Jesus vai pregar aqueles considerados top 10 dos sermões de Jesus. João capítulo 14 até João capítulo de número 16, Jesus prega aqueles sermões nessa casa, nesse cenáculo, um lugar perfeito para ouvir as melhores palavras de Jesus. As palavras que ele pregou à sombra da cruz, no dia que ele seria crucificado. Leia João 14 até João 16. É aqui, no cenáculo, que Jesus prega esses sermões. É nesse cômodo da casa que Jesus serve os seus discípulos em João 13, lava os pés dos seus discípulos. É neste cômodo, na casa, que Jesus faz a célebre oração sacerdotal de João 17. Não é no templo, não é na sinagoga, mas é dentro de uma casa que Jesus ensina humildade, prega os seus melhores sermões e faz a oração sacerdotal. Precisamos entender que na divindade há um movimento do templo para a casa. Que casa é essa? A minha e a sua casa. Nós podemos preparar essa mesa da providência para Jesus entrar. Grandes ensinamentos nós podemos ter ao redor da mesa, no PG Casa, no discipulado, em ambientes mais íntimos, nos grandes ajuntamentos também, no templo, na igreja, mas também ao redor da mesa. O cômodo, a mobília, Jesus fez uso desse lugar. E sabe o que ele faz ali? Ele celebra libertação e salvação ao redor de uma mesa, dentro de uma casa. Que a nossa casa seja esse lugar de celebração de salvação, de celebração de livramento. Pastor, mas existem algumas pessoas da minha casa que não são salvas ainda. Eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, em nome de Jesus. Fique tranquilo, celebre a mesa do Senhor dentro da sua casa. Creia nele e serão salvos, tanto tu como toda a tua casa, para a glória do nome de Jesus. Em segundo lugar, além dessa mesa da providência divina, os preparativos da Páscoa, nós temos aqui a mesa da comunhão e a mesa da traição. O traidor é revelado ao redor da mesa. Leiamos como isso se dá em Marcos, a partir do verso 17, Marcos 14. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo, que um de vocês, o que come comigo, vai me trair.
E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca tivesse nascido. Que dia estamos? Quinta-feira. No calendário ocidental. Sexta-feira da Paixão, no calendário judaico. A mesa está posta, cenáculo preparado, a refeição está ali. E é nessa mesa de comunhão que Jesus vai revelar o traidor. É nessa mesa de comunhão que a gente vai conhecer um dos corações mais emblemáticos da história. Porque a gente gosta de sondar o coração de Pedro, sondar o coração de Paulo, mas a gente não gasta tempo sondando o coração de Judas. Quem era esse homem tão controverso, que cuidava da bolsa do dinheiro, era o tesoureiro do colegiado apostólico, e foi capaz de, por algumas moedas, trair o seu mestre? Então, é nesse momento que Jesus vai revelar o traidor. E a gente acha que Jesus chega, já revela o traidor, já come a Páscoa e já vai para o Getsemane e depois para a cruz. Não, o processo é demorado. Eu disse para vocês que João capítulo 13 está localizado aqui. E João capítulo 13 lembra-nos que Jesus chega, os discípulos já estão postos, Jesus chega com os seus pés sujos, e nenhum deles se levanta para lavar os pés do mestre. Jesus tira a túnica, coloca a toalha ao redor da cintura, pega a bacia e vai lavar os pés de cada um deles, ensinando sobre humildade. Veja, a grande mensagem que Judas viu com os seus próprios olhos: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, servindo-o, lavando os seus pés. Ele poderia ter se arrependido? Claro que não, porque ele já estava predestinado para trair o mestre. Então existem uns processos para o coração do traidor ser revelado. Jesus está ensinando sobre humildade, e o traidor está ali, tendo seus pés lavados pelo mestre. Estamos à sombra da cruz, como eu acabei de dizer, e Jesus diz enfaticamente: um de vocês vai me trair. O burburinho começa a rolar entre os discípulos, e todos eles, um por um, veja comigo o verso de número 19. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um por um: por acaso seria eu? Você já parou para pensar? Porque cada um deles, um após o outro, disse: por acaso sou eu? É porque no coração de cada um dos discípulos ao redor da mesa do cenáculo, no coração de cada um de vocês e no meu coração, há um potencial de traição. Cada um deles sabia, cada um deles entendia que eles poderiam ser um dos traidores. Meus amados irmãos, nós não podemos nos enganar. Nos nossos corações há um potencial de traição.
Nesse coração aí que vai participar dessa mesa daqui a pouco, há um potencial de traição, há um potencial de pecado, há um potencial de abandono de Deus, há um potencial de fuga, há um potencial de negação, como aconteceu com Pedro. Nos nossos corações há um potencial de traição. Alguém já disse que se não fosse o Espírito Santo, muitos cristãos seriam muito piores do que Hitler. E todo o holocausto, e mortes, e dramas na Alemanha que esse homem fez. Se não fosse o Espírito Santo em nós, nós seríamos as piores pessoas da existência. Porque no nosso coração há um potencial de traição. E o que a gente faz acerca disso? A gente só tem que fazer uma oração. Espírito de Deus, convence-me acerca do pecado, da justiça e do juízo, porque nesse coração há um potencial de traição. A mesa revela isso para a gente, que há um potencial de traição, e a gente reconhece isso. A depravação total da humanidade, a gente sabe que somos pecadores, mas essa mesa da ceia não revela somente isso, revela um dos piores estágios da humanidade: a hipocrisia. Todos eles vão dizer: por acaso sou eu? Mateus vai dizer que o próprio Judas, à sombra da cruz, ao redor da mesa, vai dizer: acaso sou eu, mestre? Ele já tinha entrado em acordo com os traidores, ele já tinha entrado em acordo com os mestres da lei, ele já tinha entrado em acordo com os soldados para prenderem Jesus. Ele está ao redor da mesa, comendo com Jesus, com tudo tramado. Aquele a quem eu beijar, esse vocês devem prender. E na mesa da ceia há uma hipocrisia das mais controversas. Por acaso sou eu? Ele sabia que era ele. Ele sabia o que se passava em seu coração. Mas para os ouvidos de Jesus, ele faz a mesma pergunta: por acaso sou eu? A gente chama isso de hipocrisia. E a gente sabe que a origem da palavra hipocrisia, hipokrites, no texto grego é aquele que usa máscaras. Somente ao redor da mesa, à sombra da cruz, que as nossas máscaras caem. E Jesus vai dizer que é o próprio Judas quem vai traí-lo. Meus amados irmãos, que nesta manhã a gente entenda que há um potencial traidor em nós, mas que a gente não coloque no nosso rosto a máscara da hipocrisia. E você dizer: acaso sou eu, pastor? Acaso sou eu, pastor? Não, longe de mim, eu nunca trairia o mestre, eu nunca o abandonaria. Há um potencial em nós. Arranque as máscaras e seja curado pela obra da cruz e por esta ceia nesta manhã. Aí o texto diz para a gente: de qualquer forma, a cruz será evidenciada em você, seja pela traição ou pela salvação. Aqui na nossa igreja, essa cruz que está erigida neste lugar, revele a salvação em nós, e não a nossa condenação e a nossa hipocrisia. Você pode dizer um amém? Judas nos ajuda a entender que as máscaras precisam cair à sombra da cruz. O traidor é revelado à mesa e à sombra da cruz. Olha que interessante, na Páscoa judaica, ainda no Egito, quando o faraó decidiu com o seu coração duro não liberar o povo para adorar o Senhor,
A última praga é a morte dos primogênitos. Onde houvesse sangue, nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria por cima daquela casa. Por isso que a palavra Páscoa em hebraico é Pessah, ou Pesach, passar por cima. Páscoa significa passar por cima. O anjo da morte passa por cima das nossas casas. Então, na primeira Páscoa, o cordeiro foi sacrificado, sangue passado nos umbrais das portas dos israelitas, e o anjo da morte passou por cima, e houve livramento. Na mesa da ceia, por meio do traidor, a morte atinge o nosso Salvador. A morte entra. A morte não tinha poder de matá-lo, mas ele entrega a sua vida em morte para nós, em sacrifício substitutivo, em vida que se doa, os horrores da cruz, para que a morte não entrasse na sua casa. O sangue de Jesus está sobre o seu lar. O maligno não te toca, porque conforme Paulo, a minha e a sua vida estão ocultas com Cristo em Deus. Já parou para pensar na dimensão desse texto? Você está oculto em Cristo e Cristo está em Deus. O maligno não toca em nós. Estamos debaixo do sangue de Jesus. Glória a Deus. A sua vida está escondida em Cristo, e Cristo escondido em Deus. E somado a isso, o Espírito está dentro de você. Você está como Jó, cercado por todos os lados. Cercado por todos os lados. Então a gente vai para a última parte desse sermão. Os elementos da Páscoa. Nós vamos falar agora sobre a mesa do Senhor. A transformação da refeição da Páscoa para a mesa do Senhor. Marcos 14, do 22 ao 25. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Na sua construção espiritual, nas suas leituras, você acha que Judas participou da mesa ou não? Que ele tomou a ceia ou não? Essa era uma das dúvidas que rodeavam a minha cabeça. Mas estudando esse texto, quando Jesus diz que aquele que põe a mão no prato comigo, esse vai me trair, não era a ceia ainda. Era a refeição da Páscoa que eles estavam comendo. Antes de Jesus instituir a ceia, levantar o cálice e dar o pão aos seus discípulos, Judas já tinha saído para concretizar o seu plano de morte. Guarde aí no seu coração, Judas não participou da ceia do Senhor. Ele participou da refeição da Páscoa, mas da ceia do Senhor não, porque a ceia é para os eleitos. A ceia é para aqueles que o sangue de Jesus já lavou. Por isso que Marcos vai dizer que é para a salvação de muitos, não de todos. Então os traidores não podem participar da ceia do Senhor. Os possíveis traidores sim, que somos nós, mas os traidores não. Então Judas sai um pouco antes. Voltemos ao texto. E todos os 11 e mais Jesus beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, não é de todos. Em verdade lhes digo, que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino,
saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? A ceia pascal, a refeição dos judeus, possuía 4 momentos. Aquela refeição ao redor da mesa no cenáculo possuía 4 momentos. E para cada momento, um cálice era levantado. E eram promessas que faziam parte desses 4 momentos. Promessas registradas em Êxodo 6-7. O anfitrião levantava o primeiro cálice e celebrava que Deus tirou o povo do Egito. O anfitrião levantava o segundo cálice. Deus libertou o povo da escravidão pelo poder de Deus. O anfitrião levantava o outro cálice. E ele registrava então e celebrava a terceira promessa: firmar um novo relacionamento entre Deus e o povo. Ele levantava então o quarto cálice, que era um cálice de gratidão por tudo quanto Deus havia feito. 4 cálices. Jesus então, quando vai levantar o terceiro cálice, que falava da redenção do povo, o terceiro cálice é o cálice que levanta aqui em Marcos, que vai falar da redenção do povo, pelo poder de Deus. Ele explicava cada um dos elementos postos na mesa da refeição da Páscoa. Que elementos eram esses, pastor? O cordeiro, as ervas amargas e o pão. 3 elementos tinham na mesa da refeição da Páscoa. As ervas simbolizavam a opressão dentro do Egito, a escravidão daquele povo. O cordeiro lembrava o livramento, que foi morto, sangue nos umbrais da porta, o anjo passou por cima. E o pão lembrava os 40 anos no deserto. Eles comeram o pão das dores. Então, na hora do terceiro cálice, Jesus revelava a eles e celebrava os elementos da Páscoa judaica. E é nesse momento, com o terceiro cálice em mãos, que Jesus vai promover a transição da refeição da Páscoa para a ceia do Senhor. Ele vai instituir, com o terceiro cálice nas mãos, a ceia, a transformação. Jesus agora vai usar 2 elementos, o cálice e o pão. E a pergunta é: pastor, e o cordeiro? O cordeiro é ele que iria para a cruz para morrer por nós. Já não é necessário o cordeiro da festa judaica, porque o cordeiro, o nosso Salvador, aquele que João Batista disse que tira o pecado do mundo, esse iria à cruz. É por isso que na nossa ceia tem pão e tem vinho, não tem cordeiro, porque o nosso Jesus está sentado à destra do Pai. Muitos significados nessa transição. Jesus, nesse momento, vai dizer para a gente que o pão representa o seu corpo. Veja comigo, verso de número 22. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. O pão representa o corpo de Jesus. O pão representa o corpo que experimentaria os horrores da cruz, o sofrimento para dar vida a nós. Partir e dar significa que Jesus foi partido na cruz e Ele deu a sua vida por mim e por você. Por isso temos a salvação eterna.
a plena comunhão com Cristo na ceia. Quando você pega esse pão, que representa o corpo dele, você está pegando o pão que foi partido, moído, esmagado na cruz, para perdoar os nossos pecados, apaziguar a ira de Deus contra nós e refrear em nós a possibilidade de traição. Por isso que a mesa do Senhor nos cura. Por isso que a mesa do Senhor nos cura. E o texto tem um detalhe. No verso 22, Jesus vai dizer: tomem, peguem, se apropriem, é de vocês. O chamado para a gente nesta manhã, no nome de Jesus, é nos apropriarmos do sacrifício de Cristo. Tomem e comam hoje o sacrifício de Jesus na vida de vocês. Tomem e comam. Aí agora, depois de dar o pão aos seus discípulos, o texto vai dizer que ele pegou o vinho. O vinho representa o sangue que verteu na cruz. O cálice, em primeiro lugar, é um cálice de gratidão. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. O cálice é para os discípulos, para os lavados e redimidos no sangue. O cálice não é para os traidores. Judas já não está mais aqui. O cálice vai dizer que todos beberam. É um cálice de comunhão, plena comunhão com Jesus. É o cálice da nova aliança, aliança firmada no sangue. Em Israel, na cultura e teologia judaica, uma aliança só se firmava com sangue. O pacto de Deus com os homens é um pacto de sangue. Tanto que no Éden, as roupas que Adão e Eva vestiram foi pele de animais que havia sido sacrificado. Tem que ter sangue para haver remissão de pecados. Por isso que o sangue é um sangue da aliança, firmada no sangue de Jesus. E por último, é um sangue escatológico. É um cálice de esperança. Veja comigo o verso de número 25 para a gente orar. Em verdade lhes digo, que nunca mais beberei do fruto da videira. Nunca mais é um voto. Nunca mais é um voto. Isso lembra-nos os inimigos de Paulo, que disseram: nós não comeremos enquanto não matarmos Paulo. Eles fizeram um voto, dizendo que não comeriam. Jesus está fazendo um voto com a gente. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira. É um voto. Aí o texto continua dizendo: até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Uma promessa eterna. O vinho novo no reino de Deus, na eternidade, na Nova Jerusalém, que vai descer dos céus para a gente morar nela com o nosso Senhor. O céu de glória, onde não haverá choro, onde não haverá dores, onde não haverá lágrimas, onde estaremos junto com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Paulo, nas ruas de ouro e de cristal. Essa criação restaurada e redimida, bebendo do rio da vida, com aquelas árvores que são para a cura das nações. Eis que a gente vai estar num novo céu e em uma nova terra. A palavra no texto grego é kainos, novo que nunca existiu. Não é neós, um novo que já existiu, a restauração de algo que já é, mas é novo. Aquele lugar que Adão e Eva não estiveram, aquele lugar que nunca ninguém esteve,
mas nós estaremos nos novos céus e na nova terra, a criação restaurada como algo novo, e a gente ali, não sei se é ao redor da mesa, porque a quantidade de pessoas será enorme, mas ali o voto de Jesus vai se cumprir, porque Ele vai beber com a gente o vinho novo. Será que no coração dessa igreja há essa esperança? Esse olhar para a eternidade? Conforme Tolkien vai dizer, a eucatástrofe, que é algo para além da catástrofe, que é a felicidade. Nos contos de fadas, sempre há um final feliz, não é? Nos filmes de Hollywood, sempre há um final feliz. Alguns vão dizer que isso anestesia a nossa alma, porque a vida não é assim. Mas para a gente é. Porque no final haverá uma felicidade eterna. No final haverá um gozo eterno. No final sim haverá a eucatástrofe. Os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis à glória eterna que se revelará em nós. Fique tranquilo, Deus está no controle. Quer uma aplicação prática? Pastor, estamos na pandemia. Batemos recorde de mortes no Brasil, mais de 2.000 pessoas. Novas cepas do novo coronavírus. Na primeira fase, comorbidades e idosos com idades avançadas morriam. Agora jovens morrem. Pastor, e a gente? No final, haverá um final feliz depois dessa pandemia. Mas pastor, e se eu morrer? Se você morrer, você vai estar no gozo do seu Senhor. Se você passar pela pandemia, Ele esteve com você todos os dias. Para a gente sempre haverá um final feliz. A gente é igual o Rock Balboa. Apanha, mas no final dá um direto de direita e vence a luta dessa vida, porque no final de tudo haverá um final feliz para a gente. E o que a gente faz hoje? Quero convidar o louvor aqui à frente. E tendo cantado um hino,